Olá, amigos da TV Cidade, voltamos com Cidade Aberta e vamos abrir o programa da semana, não menos que um muito conhecido na cidade, em Porto Alegre e agora no Brasil, assinando inclusive em jornais, jornal, TV e rádio. O homem está ligeirinho, vai estar na Veja, no Antagonista e por aí afora. Hoje tenho a satisfação de receber aqui o que eu considero um amigo, Macalossi. Já foi um político da cidade e hoje é apenas um jornalista e um... que mais que Só jornalista e redator. Só isso? Nada mais do que isso. Mas continua escrevendo muito e lendo muito. Continuo, acho que como bom jornalista tem que ler bastante. Mais do que falar, tem que ler. Mais do que opinar, tem que ler o que os outros escreveram, analisar o cenário, ver as informações que estão disponíveis, tudo isso é fundamental. Dá trabalho. Dá trabalho. É a maior parte do trabalho. A maior parte do trabalho é se informar antes de informar os outros. Você não pode fazer o teu trabalho estando desinformado quando o teu trabalho é informar. Né? E o pior, tem o dever de se informar. E o pior, né, Macalossi, é que a gente se informa, coloca e as pessoas acham que a gente está torcendo para que o fato aconteça. Ah, não. Uma coisa é o que a gente quer que aconteça e o que a gente não quer que aconteça, outra coisa é o que a gente acha que vai acontecer. Certo. E infelizmente nesse tempo de polarização, a torcida acaba contaminando aquilo que é análise. Análise não é torcida. A gente pode querer que algo aconteça e achar que vai acontecer o contrário. Claro. Entendeu? E daí você fala o que vai acontecer, a pessoa te acusa de estar querendo que aquilo aconteça. Não necessariamente é isso. Me acusaram de comunista essa semana só porque eu votei na Marina. Sério? Mas aqui, ó, aí eu fiz hoje Os petistas chamavam a Marina Silva, lá na eleição de 2014, de reacionária. Quase chamaram ela de fascista, porque ela queria a independência do Banco Central. Sim. Não, e veja bem comigo. Se a eleição fosse hoje e tivesse Aécio, Dilma e Marina, em quem é que tu ia votar, Macalossi? Hoje. A eleição é hoje. A chance era grande de anular. Não, mas não Diante pode. do que eu conheço. Não, pode? Como não pode? pode. Tá na lei. Não, mas se tu anular, tu tá passando a procuração para os outros escolher o teu Não, eu representante. estou simplesmente rejeitando os que estão ali. Agora, se os outros vão escolher... Mas não sei, eu anularia. Diante desse cenário, eu anularia. Porque a Dilma é uma incompetente que anuiu com corrupção. O Aécio Neves envolvido no caso da Lava Jato. E a Marina Silva, eu não concordo com muitas ideias. Claro. Mas seria uma aposta nova. Respeito, mas sabe, eu não consigo nem compreender. Não, ela vai ser que nem o Amoedo. Mas ela tá morta praticamente. Ela é igual ao Amoedo. O Amoedo do Partido Novo vai ser uma Marina Silva. Ela nunca vai decolar. Né? Pode ser, mas ela já teve a chance dela e perdeu. Já passou. E foi naquela eleição. Sim. Fez 20. Porque ela perdeu aquela eleição principalmente porque ela não conseguiu vocalizar uma opinião concreta. Sim. E o PT pegou ela bem nisso. Quer dizer, afinal, a Marina é a favor disso ou daquilo? Não sei se tu lembra o episódio do Silas Malafaia. Sim. Que ela veio falar do papo do aborto, não sei o que e tal. Daí o Silas, porque ela tinha o apoio dos evangélicos, o Silas foi lá e disse... Deu uma escarafunchada nela e ela mudou de opinião. Não, aí perde. Aí não dá, o candidato tem que ser ou contra ou a favor. O eleitorado quer posição clara. E a Marina não soube fazer isso. Macalossi, eu não tinha te explicado antes, essa câmera aqui é só tua, tá? Essa aqui pega nós dois, essa aqui é mais pra mim, né? Mas é que nem nós estamos fazendo aqui, tá um papo legal, tá? Estamos aqui batendo papo a mil, né? Vamos começar pela cidade. Muito bem. O Precioso, quer dizer, o Dr. Clayton vai ser empichado? Olha, eu acredito que existam boas chances. Eu não sou futurólogo, eu não trabalho com... Não tem bola de cristal. Não tenho bola de cristal, não sou mãe de nada. Eu acredito que a tendência é sim, pela votação que teve, principalmente o segundo pedido de impeachment, nem tanto aquele do qual tu és autor. O segundo pedido de impeachment teve... 14-0. Teve um placar que foi de unanimidade. Sim. E provavelmente daí eles vão julgar o primeiro pedido de impeachment com o juízo sobre o segundo. Com certeza. Porque a apreciação é política. A OAB só me ajudou, né? A apreciação é política. A OAB fez um segundo pedido que tem elementos do teu e mais outros elementos. A análise que vai ser feita pela Câmara de Vereadores é política, eles vão considerar isso e outras coisas. Sim, inclusive apesar de o retorno do Pedroso, né? Tudo, apesar de o mérito ser especificamente sobre um fato que é o da complementação que para mim não é o mais importante. O mais importante é abortar os 13 milhões que ele estava gastando. Porque se não tivesse os 13 milhões, Macalossi, eu nem ia entrar. Eu sei, mas é que assim, as pessoas não compreendem que o pedido de impeachment ele é uma peça
de caráter jurídico que vai ser analisada sob o ponto de vista político. Claro. Tu precisa do elemento jurídico para condicionar a apresentação do pedido. Mas o que vai ser feito a partir dali é uma análise política que vai contemplar inúmeros outros elementos que não estão escritos. Exato. A justificativa escrita, a justificativa oral sempre vai ser essa. O juízo dos vereadores sempre vai ser mais amplo. É político. Eles vão condicionar tudo. E agora com essa entrada do Pedroso triunfal ali, que ele fez tudo que o Clayton não fez, né? Foi negociado, ele tem mais 2 votos, quer dizer, vai ser 11-4. Se o Catafesta mudar de ideia, vai ser 4 favorável e 11 desfavorável ao prefeito. Né? E qual que é o placar que precisa? Eu não tenho de cabeça. 2/3 da maioria, inclusive o presidente vota. Bom, é bem provável que o presidente vote a favor do pedido de impeachment. Com certeza. A Glória Menegotto está entre os votos que tu consideras contrário ao impeachment? Glória, Argenta, Thiago e Catafesta. Esses 4 votariam contra o impeachment? Eles vão morrer abraçados com o Clayton. Tu acreditas que o David vá votar contra o impeachment? Não, eu falei Glória... tem o Catafesta dá 5 agora, com o Catafesta. O Catafesta agora foi recente. David Argenta, Glória, Thiago... Então 4. São 4. Com o Catafesta? Com o Catafesta 4. Tá, então tá. É 11-4. 11-4. Com isso passa impeachment? Sim, se fosse 10 já passava. Pô, então a chance é muito grande. Sim, já tá fora. E eu acho que o prefeito, na verdade, ele ao voltar, ele se colocou uma corda no pescoço. Piorou mais se ainda. Condenou, porque eu acredito que se ele se mantivesse afastado, a Câmara anuiria com uma absolvição em nome de ele não voltar. O prêmio de consolação para o Clayton seria: você fica com os direitos políticos. Você tem um mandato, não governa porque o vice governa, tu fica afastado até o fim do mandato. Não volta. E com isso nós te absolvemos no impeachment e daí você preserva os seus direitos políticos. O prefeito, entretanto, com aquele seu ego, que nós conhecemos todos, resolveu que não era adequado ao Pedroso comandar a cidade nesse momento. Falou isso no último momento. Mas fazendo um trabalho muito efetivo num tempo muito curto. Quer dizer, em questão de 10 dias, o Pedroso conseguiu unir a cidade, parar a aresta política que havia se instaurado, tomar medidas efetivas no combate ao coronavírus, instaurou uma equipe muito concisa no trabalho. Por quê? Porque pegou todo mundo. Ouviu as entidades, chamou todo mundo para o debate, fez um trabalho de governança e debelou uma crise política muito séria. O prefeito voltou, fiz até meu comentário na Sonora, o prefeito voltou e com ele voltou a crise, a ingovernabilidade, voltou o afastamento das entidades. Então logo ele retornou ao comando do município, a Farmed, por exemplo, que é a entidade médica respeitável, teve que emitir nota contestando o prefeito, porque o prefeito disse uma bobagem na Rádio Espaço, esse negócio da contaminação pela água, quer dizer, uma coisa que não existe comprovação. Se o coronavírus passasse pela água, todo mundo estava morto. Mais uma, né? Então, a primeira foi no teu programa. Falando isso, entendeu? A primeira foi no teu programa na Rádio Sonora. Sim, foi. A oposição tinha pênis pequeno. Muito tempo atrás, né? Logo no começo. Te lembra disso? Só que naquela época ele tinha sido recém-eleito, surfava na onda. Passou, né? Agora já é um momento diferente, segundo mandato, vários problemas, uma segunda gestão muito pior do que a primeira. Mandou todo mundo a M. Quer dizer, a soberba se apossou de uma pessoa que já tinha um estilo que era um estilo meio arrogante, meio dono da verdade, com aquele papo da nova política, da mudança, ensinar os e o detalhe da conversa, do diálogo, e que na realidade acabou não se concretizando muito antes, pelo contrário, afastamento, isolamento, briga com ex-aliados. Quer dizer, quem é que está hoje na oposição, até de uma forma muito mais incisiva? Por exemplo, o vereador Arielson Arcego, que é um vereador que sempre se postou de uma forma muito incisiva contra o governo, hoje não faz oposição como o Fabiano Piccoli. Claro, exato. Não faz oposição como o Fabiano Piccoli. Exato, tomou o lugar. Então, veja só como o prefeito... E o Piccoli era o maior escudeiro do Clayton. Veja como o prefeito criou inimigos. Sim. Pisou na bola. Criou inimigos. Na última hora. E quando você cria inimigos, quando você esnoba os seus aliados, quando você distrata as pessoas, como ele fez com o Pedroso, não tem mais o resultado é a punição política. E o impeachment é a mais clássica das punições políticas. Mas tu sabe que se pudesse afastar ele sem perder os direitos, eu gostaria que ele ficasse para ser candidato a federal. Teríamos um representante federal. Mas eu acho que isso não vai acontecer, né?
A não ser que ele seja absolvido. E mesmo que for absolvido, ele não faz votação para deputado federal, né? Tu acreditas que claro não? Claro que não. Nem para estadual ele não faz. Eu acho que... Ele perde para a primeira-dama hoje. Eu acho que essa crise política que se abateu no município, ela tirou muito dele. Sim. Muito dele e da situação, né? E a esposa dele, que é deputada, também perde. Porque ela foi eleita nas costas dele. E foi eleita pelo quociente eleitoral, diga-se de passagem. 15 mil votos, né? Ela teve uma votação que não a habilitaria para estar dentro da Assembleia se fosse considerado o número total de votos, quer dizer, os mais votados, cada um por si. Fora isso, teve sorte que o outro não assumiu, né? Porque se tivesse um outro tivesse assumido, ela não assumiria, né? Com certeza. Então. Mas, Cláudio, eu acho que perdemos tempo demais com o Clayton, que é carta fora do baralho. Eu acho que falar do município sempre é importante. O Leite está bem? Eu acho, assim, o que eu vou te dizer? Eu não gosto muito do estilo meio letárgico do Leite, às vezes parece que quer dialogar demais. Você conseguiu entrevistar ele lá, não? Sabe que o acesso é difícil. Pelo menos ali para nós está sido complicado. Poxa vida. Tem dado entrevistas para a CNN, tem dado entrevistas para outros veículos. Vamos lembrar o público que hoje tu tem o teu programa na Sonora. Tem o Confronto na Sonora às 19 horas, segunda a sexta. 89.5. 87.5. O meu programa à noite na RDC TV, canal 24, próximo ao teu aqui, canal 24, às 22h15. E eu tenho uma coluna na Gazeta do Povo, que é um dos principais jornais do país, que é uma vez por semana. E eu tenho minha coluna no Jornal Informante, quinzenal também. Gazeta do Povo é de quem? A Gazeta do Povo é de um grupo de comunicação do Paraná. Do Paraná. Sim. Não é tendencioso? Como é que funciona isso? A Gazeta do Povo tem uma linha editorial conservadora. Liberal conservadora. Ela se assume como um jornal de direita. Tem contrato com ele e tu tem autonomia para falar o que quiser. Tema livre. Tema livre. Tu fala o que quiser. Se quiser bater pau no Ratinho lá, tu bate. Com certeza. Tanto no pai como no filho. Tanto faz. Não é do grupo Ratinho, o jornal. Não, independente. Não é relacionado ao grupo Massa. E lá é diário? Não, uma vez por semana. Uma coluna em vídeo. Coluna em vídeo. Mas então é para rede social. Não, tem um blog, um site. É que assim, a Gazeta do Povo é um jornal que tem mais de 100 anos no Paraná. Estilo Correio do Povo. Eles passaram por uma reformulação completa e eles acabaram com a edição física. Porque o jornal, hoje em dia, ele tem dado muito prejuízo financeiro. Sim, a impressão. A tiragem dos grandes jornais está em queda contínua. Por exemplo, a Folha de São Paulo, que é o maior jornal do país, tem uma tiragem média de 100 mil por dia. Ainda tem? Tem, mas vamos considerar que 100 mil para um país de 200 milhões de habitantes é muito pouco. De 22 milhões só na capital, né? É muito pouco, imagina então. Então, eles entenderam que era melhor tirar a circulação física e investir no digital e se transformar numa multiplataforma de vídeo, TV áudio, web. Texto, TV web, e eles mantiveram uma edição semanal para manter a tradição no Paraná. Por um tempo. O alcance da Gazeta do Povo físico no Paraná é proporcional ao alcance da Zero Hora física no Rio Grande do Sul. E alto. Em termos de número de assinantes, se eu não me engano, a Gazeta do Povo é entre os 10 jornais do país. Tradicionalíssimo. De cabeça. No Paraná. E a sede é? Em Curitiba. Curitiba mesmo. E lá é um contrato recente que tu fizeste. Sim, questão de um mês. Como é que te descobriram esse talento aqui, Farroupilha? Ano passado eu já trabalhava com eles prestando alguns serviços. E como é que conseguiu esse contato? Um amigo em comum chamado Alexandre Borges, que é analista político do Rio de Janeiro. Não me é estranho. Ele já trabalhou na Jovem Pan, temos amizade. Ele me chamou para trabalhar com ele na produção do programa de entrevistas dele. Que legal. E depois disso eu fui mantendo contato com eles e a gente estabeleceu um contrato. Eu sempre te disse que tu vai ser um jornalista nacional. Obrigado. Eu sempre te disse isso. Obrigado pela confiança. Eu queria te perguntar sobre o Alan da Terça Livre. Ele é bolsonarista hoje de carteirinha. Tem na internet que ele ganha 100 mil por mês da... não sei. Não, isso é o que está na internet, né? Bom, mas o que está na internet não sabe. Não, mas é com fonte boa, né? Não é porque... acredite, meus amigos, não é porque você recebeu no seu WhatsApp que é verdadeiro. Com certeza. Principalmente áudio. Muitos áudios eu deleto.
Com certeza. Porque tu consegue ser um Bolsonaro a hora que tu quer, um Lula, tu é um bom imitador também, Eu né? sou, mais ou menos. Né? É. Você sabe que eu imito mais ou menos bem, tá ok? É isso aí, o Lula, tu viu? Agora eu vou dizer uma coisa, eu não gosto de estar aqui, que você é meu golpista. É golpe. É golpe. Então, assim, ó, se tu quiser fazer um áudio do Bolsonaro, tu consegue. E tu manda para todos teus amigos replicam e vão achar Não que é tem Bolsonaro. verificação, né? Áudio é zero. O próprio vídeo que a gente recebe pode ter, se não fizer a leitura labial, tu pode estar sendo enganado. Né? Sempre tem que checar a informação que tu recebe. Né? Quer dizer, eu tenho amigos... De onde veio, quem mandou, eu tenho onde mais eu vi isso. O fim de semana, 4 amigos postaram um print do Heleno, do General Heleno. O General Heleno é com L só, e os caras printaram com 2 L. Não é do General Heleno. Tu vai no General Heleno, no último dia que ele fez o Twitter foi dia 23, e os caras postando coisa do dia 25. Sim. Aí tu bota lá, é fake, o cara diz, não interessa, é isso aí mesmo. Porque assim, ó, o problema desse negócio das fake news é que a pessoa, para ela admitir, isso é um problema até de caráter psicológico, tá? Eu tenho lido muito sobre isso. Para a pessoa que recebeu uma informação falsa admitir que ela te passou uma informação falsa, requer um grau de humildade muito grande, porque tu tem que admitir que tu foi enganado. Quando eu caio, às vezes... Tu tem que ter uma honestidade intelectual muito grande para tu dizer para alguém, ou para muitas pessoas, que o que tu passou para elas era falso. Isso aqui não confere. Eu quero dizer, é verdade, pisei na bola. Não é verdade. Bacalote. A pessoa, não, ela insiste. Então isso tem um aspecto negação, muito complicado, muito complicado de ser resolvido, porque depende muito de a pessoa assumir essa humildade de reconhecer que sim, ela pode pisar na bola. Todo mundo pode pisar na bola. Eu Eu já fiz. Mas imediatamente pedi, olha, fake. Errado. Errata. Fake. Errata é um termo jornalístico. Errata. Quer dizer, quando claro, você passa uma informação que é errada. Porque evita das pessoas passar para os outros e ainda ficar dizendo, pô, eu confiava no Glacier e me manda um fake, né? Sim, com certeza. Isso aí eu comparo tanto com os lulistas como os bolsonaristas. Porque eu votei no Bolsonaro, porque eu fiz campanha para ele desde 2015, eu não tenho político de estimação. Se ele não vier agora e me disser quem são os 10 ou 12 bolsonaristas que estão sendo investigados pela federal e por que estão sendo investigados, o Moro para mim é rei. O Moro para mim não é o cara traíra que deu uma facada nas costas do Bolsonaro ou que mandou o print da afilhada. Para mim o Moro foi destratado em 2 dias mais do que Eduardo Cunha e Roberto Jefferson juntos. O Roberto Jefferson e o Eduardo Cunha, para mim, e quero a tua posição sobre isso, né, por isso que eu estou fazendo esse discurso, para mim os dois foram muito piores, assim, 10 vezes mais que o Bolsonaro. E eles hoje são endeusados e o Bolsonaro é um crapo. Eu vou tecer uma consideração que talvez eu precise de um tempinho para compreender, certo. O público compreender o que eu vou falar. Então eu vou começar com uma pequena introdução sobre o que levou o Bolsonaro a vencer a eleição, tá? E daí eu vou responder o que tu me questionasse. Certo. A tua ponderação não foi um questionamento, foi uma ponderação. Certo. Mas pensa o nosso telespectador o seguinte. O Bolsonaro ganhou a eleição principalmente porque ele conseguiu reunir o eleitorado antipetista. E o eleitorado antipetista cresceu exponencialmente no Brasil a partir do momento em que ele foi alimentado pela Lava Jato, com as informações oriundas da Lava Jato. Isso aí. Quer dizer, o que a Lava Jato trouxe de informação fez com que as pessoas formassem convicção contra o governo que lá estava. Bolsonaro foi por isso que houve o impeachment também. O impeachment foi um efeito do antipetismo. Assim como a eleição do Bolsonaro foi um efeito do antipetismo. Então o Bolsonaro se elegeu surfando na onda da Operação Lava Jato. Dá para se dizer, inclusive, não que o Moro tenha feito militância porque ele não fez. Mas ele ajudou. Mas dá para se dizer que o Bolsonaro é cria do Moro e não o contrário. Os bolsonaristas não aceitam isso. Ok, mas tudo é que Bolsonaro é sacrossanto. Mas tudo bem. Então, ele se elegeu no antipetismo, certo, e ao mesmo tempo escudado na enorme credibilidade que o Paulo Guedes tem junto ao mercado.
foi fundador do BTG Pactual, é um homem de convicções liberais, que ajudou um monte de iniciativas liberais no Brasil, em vários institutos de pesquisa, de ensino. Ele não tem livro, não tem obra publicada escrita, porque ele nunca foi um homem da literatura. O Paulo Guedes é um homem das contas, das finanças, é um homem que pegou a ideia liberal e transformou ela em iniciativa privada. É diferente, por exemplo, de um Milton Friedman. Milton Friedman, que foi o tutor intelectual da escola na qual o Paulo Guedes se filia, que é a escola de Chicago, a escola monetarista, ele era intelectual. O Paulo Guedes não é tanto intelectual, ele é um empreendedor. É da ação. Ele é da ação, é diferente. Mas é uma pessoa que tem um enorme conhecimento, que ganhou muito dinheiro, ganhou dinheiro por mérito. Claro. E se aliou ao Bolsonaro no projeto de governo. Então, nós tivemos aí a união do antipetismo, alicerçado na Lava Jato, com as ideias liberais do Paulo Guedes. E com isso ele conseguiu juntar não apenas todos os antipetistas, mas também todos os liberais e conservadores que estavam separados até então. E ele venceu a eleição. Para coroar o processo, depois de realizada a vitória, o que ele fez? Ele foi até o Sérgio Moro e o convidou para integrar o ministério. E ele fez isso por quê? Porque o Sérgio Moro, compondo o ministério, como integrante da pasta da Justiça, seria o coroamento do simbolismo da sua vitória. E para isso, o que o Sérgio Moro recebeu como oferta? Carta branca, uma palavra que se tornou desmoralizada, uma expressão que hoje não tem mais sentido nenhum. Muito triste. Carta branca para nomear, e isso é literal, e vocês vão encontrar nos mais variados lugares, o presidente falando inclusive o diretor da Polícia Federal, os cargos acessórios, todos aqueles que compõem a equipe técnica do Ministério, todos aqueles que estão ao redor do ministro da Justiça. O Sérgio Moro vai ter a liberdade de nomear. O que aconteceu? E daqui vamos fazer uma crítica construtiva ao Sérgio Moro. Sim. O Sérgio Moro se deixou encantar pela proposta do Bolsonaro, achando que no executivo ele teria a liberdade que ele tinha como juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba. E aqui é importante entender, né, como é que funciona o judiciário, como é que funciona o executivo. O executivo é um poder essencialmente político. O poder está na mão de quem é eleito. Portanto, quem manda é o Bolsonaro, não é o ministro da Justiça. É a Câmara e o Senado. Não adianta, portanto, falar de carta branca, de super-ministro. Isso não existe. Entretanto, na Justiça, apesar de você ter instâncias, e o Sérgio Moro estar na primeira, existe uma independência entre elas. Claro. Quer dizer, o Supremo Tribunal Federal, apesar de decidir por último, não manda em juiz de primeira instância. Nem a segunda. Nem na segunda. Não existe esta hierarquia em termos de eu sou o seu chefe. O Supremo não é chefe não era chefe do Sérgio Moro. Então ele tinha uma independência de ação. Mas tinha que respeitar. Não. A respeito, o que vale mais é a decisão da última instância, claro, obviamente, mas não é uma hierarquia de comando. Não. E isso existe no Executivo. O Sérgio Moro se deixou encantar e ele encontrou ali inúmeros problemas para conseguir empreender esta licença para administrar a área da justiça. Tanto que o pacote dele foi... Ali também teve uma questão envolvendo o Congresso Nacional, mas a gente pode mencionar aqui que o Bolsonaro interviu na Superintendência da Polícia Federal do Rio de Janeiro, sem conhecimento do comando da Polícia Federal. Ele aventou a hipótese de desmembrar o Ministério da Justiça, recriando da Segurança Pública. Isso foi no início de 2020. Que vai ser criado agora. Ele deixou de lado a ideia do COAF ficar no guarda-chuva do Ministério da Justiça. Aqui é importante explicar, né? Houve um projeto de reforma administrativa. Todo governo que entra, ele apresenta um projeto de reforma administrativa. Extinguindo o Ministério, juntando repartição, acomodando tentando enxugar ou aumentar. Tanto faz. E no projeto de reforma administrativa estava lá que o COAF sairia do Ministério da Economia e entraria no Ministério da Justiça. Tudo que o Moro queria. É o que o Moro queria. Isso foi colocado no projeto, só que o governo não militou por isso. Quer dizer, o governo entregou o projeto, mas permitiu ou não deu continuidade. Permitiu. E o que a Câmara fez? Não, vai ficar onde está. E daí aconteceu o mais grave. Depois que a reforma administrativa passou
sem que o COAF ficasse no Ministério da Justiça, o Bolsonaro emitiu uma medida provisória transferindo o COAF do Ministério da Economia para o Banco Central. E mudou o COAF de nome. E os indicados do Sérgio Moro para o COAF não foram mantidos. Então, aí já começa o primeiro. Peraí, e aqui eu não estou fazendo uma análise se o Sérgio Moro é o melhor nome. Tu está dando fatos. Eu estou fazendo apenas uma análise de fatos. Quem é que traiu quem aqui? Quem traiu quem? Essa é a pergunta que tem que ficar. E vamos lá. Claro. O Sérgio Moro foi a público, depois que o Valeixo foi demitido sem saber. Foi demitido, veio a público, convocou a coletiva e disse, olha, o presidente pressionou para que houvesse uma mudança na Polícia Federal, porque o objetivo era ter uma indicação ali que eventualmente correspondesse politicamente a ele. Que é do 02 o Carlos Bolsonaro, padrinho de casamento dele. Aí e outra acusação que o presidente fez depois, né? Que o Moro teria utilizado o Valeixo para negociar a sua indicação como ministro do Supremo Tribunal Federal. Bem, aí veio a polêmica, né, que é a questão relativa à divulgação das conversas entre o Moro e o Bolsonaro, e o Moro e a Carla Zambelli. Bom, em primeiro lugar, o Moro divulgou as conversas, sim, para se defender. É isso aí. Se você analisar a lei, você vai ver que você pode vazar conversa sua com terceiros se for para se defender. O Carlos Bolsonaro fez a mesma coisa por um motivo diferente. O Carlos Bolsonaro vazou conversa do pai dele com o Bebiano. Ninguém reclamou na época. Aqui o Bolsonaro chamou o Moro de mentiroso e acusou o Moro de fazer uma negociata. O que o Moro fez? Utilizou o maior jornal do Brasil, na maior emissora de televisão, para provar o contrário. Não precisou se vender para Globo. Portanto, ele estava se defendendo. Claro. Portanto, ele estava se defendendo. E qualquer pessoa honrada faria o mesmo. Claro. Se ela estivesse diante de uma acusação infundada, se defenderia da forma... Com certeza. Da forma necessária para manter a sua reputação. E o pior, né, Macalossi? O pior, estão usando esse motivo da traição como a grande crise. Não é uma traição. A traição precede isso. A traição é da conduta do Bolsonaro para com o Sérgio Moro em relação ao que foi prometido. E daí vamos analisar o teor das mensagens. Na conversa do Moro com o Bolsonaro manda o link do inquérito relativo aos bolsonaristas. Os 10 ou 12? Os 10 ou 12, embaixo está escrito, palavras do presidente, mais um motivo para a troca. Mais um motivo? O que fica implícito ali? Que o motivo da troca é ter alguém que possa influir no inquérito. Claro. O Bolsonaro em tudo é ignorante. É ignorante. Porque, Tamo junto. Por quê? Porque o inquérito, e nós podemos entrar aqui no mérito do inquérito. O inquérito que foi instaurado pelo Supremo Tribunal Federal, ele está eivado de ilegalidades. Mas ele foi instaurado. Não cabe ao Sérgio Moro tomar qualquer decisão em relação ao inquérito, porque o inquérito é movido pelo Supremo. E os delegados responsáveis pela investigação não se reportam nem ao diretor da Polícia Federal, nem ao ministro da Justiça, se reportam ao Supremo. Por quê? Porque assim como a Justiça tem independência entre as suas mais variadas instâncias, dentro da Polícia Federal existe este mecanismo de independência. Que é dos delegados. Que é uma garantia. Que é uma garantia de ação, para que eles não tenham trabalho restrito. Claro. Então, o Bolsonaro, ignorante que é, achava que mudando o comando da Polícia Federal, achando que mudando o comando do Ministério da Justiça, poderia influir no processo, o que não pode. Não. Mesmo assim, a intenção já denuncia a sua má conduta enquanto presidente. E na conversa com a Carla Zambelli, as pessoas perguntaram, mas por que vazou a conversa com a sua afilhada? Sua afilhada? Ora, porque ela bancou a garota de recados. Ela bancou a garota de recados. Ela fez exatamente, o que mostra essa conversa é exatamente o contrário do que o Bolsonaro disse. Claro. Porque ali ela tenta aliciar o Sérgio Moro. Claro. Ali ela tenta convencer o Sérgio Moro a aceitar um acordo para que ele fosse nomeado para o Supremo. Inclusive convidando ele e a mulher para jantar na... Isso, vamos fazer uma jantinha aqui, não sei o que e tal. Ela deu uma entrevista, foi hoje, nós estamos gravando esse programa na segunda-feira,
Ela deu uma entrevista hoje pro Pânico, onde ela disse assim, não, o Bolsonaro não queria saber as informações dos outros processos, ele queria saber só os processos dele. Isso já é crime. É claro. Então, vamos lá, o presidente da República não tem essa atribuição de ficar fazendo análise de investigação da Polícia Federal. Mas por quê? Porque talvez o 02 esteja no meio. Não faço a menor ideia. Talvez, eu também estou. Pode ser que sim, pode ser que não. É. Mas mesmo que não esteja, mas são 10 ou 12. Não importa, o presidente não pode. Não e outra, pode. Vamos lá. Sabe quantas operações a Polícia Federal fez em 2019? Foram mais de 1.000. Mais de 1.000 operações. Ele queria relatório diário. Como é que ele vai ficar lendo os relatórios ou ele vai escolher, vai pincelar o relatório para ele poder acompanhar o que lhe interessa? Então, vamos lá, minha gente. Ninguém é bobo, né? Vamos lá, minha gente. É óbvio. Né? E agora, pelas nomeações que virão, que ali o interesse é de transformar a Polícia Federal na Polícia Familiar. Sim. É porque um compadre de um filho para o Ministério da Justiça. O sujeito, o novo ministro da Justiça, é um sujeito que o currículo é uma página em branco, a não ser pelo fato de que ele foi padrinho de casamento do Eduardo Bolsonaro. E trabalhou na segurança do Bolsonaro. E ele foi advogado e ele atuou em menos de 12 processos ao longo de 6 anos. Se ele fosse submeter o currículo dele para uma banca de advogados de Porto Alegre ou aqui de Caxias, não entra. Não é contratado. Ali é o... É um medíocre. E devo aqui fazer o comparativo. Eles odeiam, mas eu vou fazer o comparativo. Porque o bolsonarismo, ele é o lulopetismo ao contrário, com o polo invertido. E eles estão encontrando agora o seu paralelo no Dias Toffoli. Porque o Dias Toffoli foi uma indicação política de um ex-advogado do PT para o Supremo Tribunal Federal. E agora o Bolsonaro quer nomear para o Ministério da Justiça e para a direção da Polícia Federal gente do mesmo patamar. É isso aí. Entendeu? E tem mais um aspecto. E tem mais um aspecto. Quer dizer, sim, o presidente tem a caneta, ele pode nomear. Claro. Mas existem princípios constitucionais que devem ser respeitados. Principalmente que há 20 anos era feito assim. Principalmente o princípio da impessoalidade. Há 20 anos era feito isso, Macalossi. Então, por favor. Tinha 3 indicações, né? Há 20 anos. Macalossi... Aliás, a DPF, né? A DPF, que é a Associação dos Delegados da Polícia Federal, mandou uma carta pro Bolsonaro, inclusive questionando aí a segurança do trabalho e tal. Sim. Então está causando sim instabilidade. Agora, olha, veja, e aí os bolsonaristas, porque assim, rompeu com o Bolsonaro, expurgado está, sim. Você deixa de ser paladino e patriota, vira traidor e sem vergonha. Sim. Tá? Então o Sérgio Moro agora está sendo atacado pelos bolsonaristas com os mesmos argumentos que os petistas utilizavam. 6 horas depois do... Glacier largaram uma foto, veja, largaram uma foto de uma janta do Sérgio Moro com o Rodrigo Maia e a Joyce Hasselman. De março de 2019. Como se essa foto tivesse sido tirada na antevéspera da saída dele. E não ano passado, no meio de uma briga entre o Sérgio Moro e o Rodrigo Maia, em virtude do pacote anticrime. Que foi retalhado. Então isso, sabe o que? Isso é fake news. Com certeza. As pessoas recebem isso e passam para frente. Macalossi, o nosso tempo esgotou, mas eu quero fazer um bate-bola final aqui contigo. E acho que esclareceu coisas que até não estava sendo comentada, né? E eu vou reforçar que a fofoca que está saindo do Bolsonaro ser traíra está fazendo um guarda-chuva da real ocorrência, que é o nosso mito, para mim é um ex-mito, é só um político instalado, querer botar a mão num lugar que não lhe pertence. E ele vai ter agora Mas o Bolsonaro naquela manifestação na sexta-feira falou da piscina do palácio, sim, falou das aventuras sexuais do filho. O 04... Da sogra. Que interessa? Da sogra. Outra, aquele negócio do Adélio Bispo. Sim. A Polícia Federal apurou. Só que não encontrou os fatos que o Bolsonaro gostaria que tivesse encontrado. Porque o Bolsonaro gostaria de ter sido alvo de uma conspiração de esquerda. O Adélio Bispo, ele tinha filiação no PSOL? Tinha. Sim. Ele era um militante de extrema esquerda? Sim. Ele era louco? Sim. Agiu sozinho. Não houve uma conspiração. Não tem nenhum elemento que prove. Se tivesse... Ele já teria... Mas peraí, tu acredita na Polícia Federal, mas quando ela chega a uma conclusão que tu não gosta, aí
Tu acha que não foi feita uma boa apuração? Ou tu confia ou tu não confia. Me desculpe. Eu postei hoje, e até serviu de exemplo para mim dar para meu neném, a mentira tem perna curta. Por quê? Porque vai logo ali. E a verdade tem perna longa. Por quê? Porque vai mais longe. E outra, assim, ó, as críticas dos bolsonaristas não me interessam, porque eu convivi com as críticas dos petistas por muito mais tempo. Com certeza. Já tenho casca grossa, podem babar a sua hidrofobia, eu não tô nem aí. Eu também não. Entendeu? Não quer assistir, troca de canal, pode fazer o que quiser, pode assistir Pelego, onde bem entender. É isso aí. Aqui eu faço uma análise do ponto de vista reflexivo. A gente não teve tempo. Eu posso, inclusive, aqui fazer as minhas críticas, inclusive ao Sérgio Moro. Infelizmente, a gente não consegue fazer, porque os bolsonaristas criticam o Sérgio Moro pelos seus méritos. Exatamente. Assim como o Mandetta. O Mandetta ganhou estatura, Glacier, não porque tenha sido grande coisa, claro que mas não. porque o entorno dele é uma mediocridade. Com certeza. Com certeza. Entendeu? E outra coisa, quando né? tu compara, o meu amigo Carlos Andreasa, que é editor da Record, colunista da Jovem Pan, ele disse que o Mandetta comparado com o Bolsonaro e os que estão ao seu redor é o Oswaldo Cruz. Pô, olha. Mas só pelo comparativo, não quer dizer que ele seja, é porque a comparação faz com que ele seja gigante. Claro, claro. Nesse governo, a razoabilidade se tornou um mérito. A única vantagem é que não teve corrupção até agora. Podem me chamar de petista, pode. Mas olha, tu é de esquerda, tu é PSDB. Tucano, né? Eu fui candidato pelo PSDB em 2008. Tudo muda, né? Eu votei na Marina, e se tivesse Marina, Aécio e Dilma hoje, eu votaria na Marina. Peraí. Quer dizer, todo mundo é tucano, sei o quê, mas quem pediu publicamente para ser vice do Aécio Neves foi o Bolsonaro. É isso aí. Em 2014, o Bolsonaro foi numa entrevista, se não me engano, no UOL, pediu para ser vice do Aécio Neves. Olha só. Em 2006 não, quando é que foi a última vez que o Serra... 2010. Em 2010, o Serra foi candidato. Quem estava no palanque no Rio de Janeiro com o Serra? No palanque. É isso aí. É isso aí. Jair Bolsonaro. Outra coisa, para se eleger no Rio de Janeiro, não é igual a nenhum outro estado do país. No Rio de Janeiro tem que fazer acordos que em outros países, em outros estados do Brasil não tem. Lá tem milícia, tem isso, tem aquilo. E assim, ó, tanto o Bolsonaro lá na origem, quanto os filhos, o vereador federal que tem gabinete no Palácio do Planalto, que se chama o 02, como é que ele vai de avião de Brasília para o Rio de Janeiro? Não sei o que faz. Exerce o mandato? Nunca ouço falar dele lá, falando na Assembleia. Tá em reunião com o governador. É o primeiro-ministro do Bolsonaro. E agora manda na Polícia Federal. Manda. Tem o padrinho lá, né? Vamos fazer um bate-bola. Vamos lá. O Centrão vem aí com PTB, PSD, PR, PL e PP. É política nova isso? Não, isso é política fisiológica de baixíssima qualidade e que eu saiba, o Bolsonaro se elegeu falando mal desse tipo de política. Com certeza. E vejam, eu não sou contra a negociação. Claro que não. Eu não sou contra a negociação, só que o Bolsonaro está fazendo a baixa negociação. Sim. Que balizou seus preconceitos. Com Roberto Jefferson, Kassab, ele não está pegando aquele centro político, que é, por exemplo, os grandes parlamentares que estão lá no MDB, ou que estão no DEM, no PSDB. Claro. O PSDB. O PSDB, sim, que é um partido boa. Reformista, que tem muita gente boa. Sim. Não, ele está pegando o entulho do entulho. Gente que a Dilma, gente que a Dilma Rousseff demitiu do DENIT por considerar corrupta demais. Sim. Hoje o Paulinho da Força disse: olha, me ofereceram o Porto de Santos, eu não quero. Que eu saiba, o discurso do Bolsonaro era para privatizar o Porto de Santos, não entregar para o Paulinho da Força. Quer dizer, agora o Moro é o traidor, é o sem vergonha, caiu a máscara. E quem são os heróis nacionais? Roberto Jefferson, Paulinho da Força, Valdemar da Costa Neto, Arthur Lira. Esses são os heróis? Sim. Uma coisa, tu acha... Brincadeira. As pessoas acham que o Moro foi ingênuo. Tu acha que um juiz que só sabe julgar, ele não tem muita bala na agulha ainda
Ele foi ingênuo a aceitar o cargo. Eu falei aqui. Logo no começo. Agora, ingênuo na condução desse episódio da saída, eu acho que não será. Eu acho que ele vai largar em doses homeopáticas de acordo com o tiroteio. Até porque o Augusto Aras... Aliás, o Augusto Aras nunca questionou, né, esse inquérito. Isso é o procurador-geral PGR. O Augusto Aras nunca questionou, né, o tal inquérito que os bolsonaristas reclamam tanto. E ele teria poder para questionar. Mas ele é indicado pelo Bolsonaro fora da lista tríplice. E era um cara com um pé na esquerda, né? Uhum. Interessante. Bom, enfim. O Augusto Aras nunca questionou o inquérito. E agora ele, obviamente, abriu uma investigação com base nas denúncias do Moro. Claro. O Moro, portanto, vai ter que responder ao inquérito. Inclusive, no final, ele botou... Tu acha que o Sérgio Moro, juiz com a experiência que tem, lidando com prova, não vai ter substância para balizar, né, o que eventualmente for questionado na justiça? Lidando com Dirceu, com o cara da Odebrecht? Lidando com todo mundo. Não tem, né? Não tem. Ingênuo ele não é, né? Eu queria resumir, mas não tem como. Áreas da Petrobras, que é em torno de 3 trilhões, estão sendo vendidos por 100 bi. Tá sabendo disso aí? Eu sei que o leilão do pré-sal não deu muito certo, mas aí é por causa do modelo que foi mantido, né? Tinha um modelo de concessão e um modelo de partilha. O modelo de partilha é um fracasso instituído pelo lulopetismo. Assim como teve a Vale do Fernando Henrique, vai ter esse problema da Petrobras com o Bolsonaro. Pode escrever, isso aqui fica registrado hoje aqui. Tá? Tu acha que essa verdade dos 10 ou 12 investigados vai vir à tona agora? Eu não sei, Glaucir, eu não sei, porque eu não cheguei a analisar o inquérito, porque ele é secreto. Né? Não, mas não, só a denúncia do Bolsonaro. Só a denúncia do Bolsonaro, onde ele diz que 10 ou 12 bolsonaristas estão sendo investigados pela Polícia Federal. Tu acha que isso vai vir à tona? Ou vai... A fala do Bolsonaro ou o inquérito em si? Não. Só a fala do Bolsonaro e o print que ele mandou para o presidente disse, isso é só, então é mais um motivo. Olha, para mim isso daí é confissão de quem estava querendo manipular o negócio. Tá certo. Para mim, qual é o juízo do Congresso? É outro. Não sei. O Bolsonaro, o Moro fez uma frase que é verdade acima de tudo e justiça acima de todos. Essa para mim foi fatal. Os bolsonaristas estão reclamando, dizendo, ele tirou Deus da frase. Tudo espuma. Ele fez um jogo de palavras para mostrar que o presidente é mentiroso. Isso aí. Para os amigos do rei pode tudo. E outra. Desculpa o Glaucir, não sei qual é a opinião do Glaucir, mas a gente tem uma amizade franca aqui, a gente discorda, concorda. Eu não louvo o Sérgio Moro. Eu acho que fez um trabalho competente como juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba. Eu tenho apontamentos a fazer sobre o Sérgio Moro, tanto como juiz como ministro. Acho que a louvação não pode fazer parte do diálogo democrático. As pessoas, os agentes públicos estão aí para serem criticados, analisados e, se necessário, quando adequado, aplaudidos. Né? Eu fui contra a nomeação do Sérgio Moro como ministro da Justiça porque, e sustento isso, ajudou e ajuda a narrativa da esquerda de que a Operação Lava Jato é política, no caráter de perseguir o Lula, de perseguir o PT. Ajudou, fui contra. Infelizmente, na época, a maioria, a imensa, eu acho que eu era voto vencido. Sim. A imensa maioria das pessoas apoiavam o Moro. É o problema de pensar demais e ler demais, né? E agora nós estamos vendo aí o que acontece. E eu poderia falar aqui sobre o Moro e outros aspectos, mas vamos deixar para uma próxima. Me diga uma coisa, tu acha a Dilma comprou meio mundo para evitar o impeachment e não deu certo? O Centrão recebeu, mas não entregou. Tu acha que o Bolsonaro vai conseguir, mesmo agora começa a cair um pouco a aprovação dele, que já caiu um monte, né, agora, com esse detalhe aí, porque para demitir um ministro, levar todos os ministros, deputado, a Zambelli, o filho, o Guedes na última hora, chegando lá de meia e de máscara, o único que estava certo, nós não estamos de máscara porque estamos aqui à distância, mas tanto eu como o Macalossi estamos de máscara aqui. Tu acha que o Bolsonaro vai conseguir se escapar do impeachment?
todos os presidentes que desprezaram o Congresso caíram fora. Collor, Dilma. A Dilma tinha um desprezo gigantesco pelo Congresso. O Bolsonaro tem um desprezo ainda maior, com o agravante de ele ter sido parlamentar por 30 anos. Portanto, ele despreza a função que exerceu. E o poder subiu a Dilma a cabeça. Nunca tinha sido nada. A Dilma tinha sido secretária aqui no Rio Grande do Sul. Nunca foi nada em termos eleitorais. Exato. Ela foi uma dedada do Lula. Tá? Foi poste. Então, qual que é o ânimo dessa escumalha que está no Congresso? Escumalha. Esse baixo... Traduza escumalha. Essa porcariada, essa rafuagem política, esse baixo clero, tá? Esse baixo clero, esse baixíssimo clero. Qual que é o ânimo dele? Eles trabalham com a noção de fidelidade. Com certeza. Eles observam o presidente. Será que eles conseguem encontrar uma conexão ali? Porque, vamos lá, o Lula, com todos os seus defeitos, politicamente sempre foi muito fiel. Quer dizer, o que ele prometeu, ele deu. Sim. Tanto é que manteve a base por 16 anos. Sim. Hã? Elegeu um poste. Enquanto ele estava no comando, a chance... Por que a Dilma queria nomear o Lula para o Ministério da Casa Civil? Porque ele iria reorganizar o governo dela. Com certeza. E não ia ser empichada. E não seria empichada, porque ele faria isso. Agora, esses parlamentares aí que vendem alma por qualquer coisa, eles olham para esse governo e eles não sentem confiança de vender a alma para eles. Eu não creio que o baixíssimo clero do Congresso sinta confiança em vender a sua alma para o Bolsonaro. Ele vai comprar, mas não vai receber. A chance é E te digo mais, eu acho que o Mourão é mais preparado que o Bolsonaro para tocar esse país. Até porque, em termos de concertação política, o Bolsonaro conseguiria facilmente ter uma maioria para aprovar os principais projetos do governo, principalmente na área econômica. E o resultado disso a gente viu na ampla aprovação da reforma da Previdência. A reforma da Previdência, que era tida como um dos projetos mais difíceis de passarem no Congresso Nacional, passou não apenas como uma vitória espetacular, mas como a maior votação que um projeto de emenda constitucional já recebeu na história do Congresso. Deram um cheque em branco para ele. Então que história é essa de Congresso que quer tirar o presidente? O apoio que o Congresso deu às pautas do governo passado foi muito maior. Muito maior do que é dito por aí. Muito maior. Com certeza. Então, esse negócio de, o Congresso é meu inimigo, como se o Congresso não tivesse sido eleito. Peraí, o Congresso tem mais votos que o presidente. Com certeza. O presidente foi eleito pela minoria. Se comparar com o Congresso, É importante as pessoas o Rodrigo tem só 74 mil, o Bolsonaro 57 milhões. Veja, mas se somar todos os 513, né? Pensa, os 57 milhões do Bolsonaro, quantos habitantes tem no Brasil? 210 mil, né? O Bolsonaro governa para todos. Claro. E a maioria das pessoas não votaram nele, porque nós temos que entender que uma parte dos eleitores não vota, outra parte votou na oposição, outra parte não votou em ninguém. Quase 25% votou nele. Se tu somar, tudo dá muito mais do que os que votaram nele. Portanto, ele venceu pelo total de votos válidos. Sim. Venceu como está na lei, correto? Claro. É o presidente de direito. Presidente eleito. Agora, ele não é o país. Não é. O país encontra sua representação no Congresso, que tem mais votos que o presidente. Um presidente... Porque assim, a característica das democracias é o legislativo. Tá? Em todas as ditaduras do mundo existe um executivo. Isso aí. Não existe legislativo. Ou se existe, que às vezes é o ditador. Ou se existe, é um legislativo fantoche. Com certeza. Venezuela, então nós temos que respeitar o Congresso. Nós podemos e devemos criticar e pressionar o Congresso. Claro. Agora a gente não pode querer fechar o Congresso, achar que a solução é AI-5, é intervenção militar, porque não é. Não é. Isso daí é apenas, infelizmente, a nossa vocação por o autoritarismo e por caudilismo. E o Bolsonaro é um populista reacionário. Sim. Não me venham dizer que é conservador, porque não é conservador coisa nenhuma. Não me venham dizer que é liberal, porque não é liberal coisa nenhuma. Só botou general na volta, né? Ele aderiu ao liberalismo para efeitos políticos. Claro. Para efeitos políticos. Porque até antes de 2018, aliás, até antes do ano passado, ele era terraplanista na área econômica. Ele não acreditava nem em déficit da Previdência. Olha só. E ele votou com o PT ao longo da história. Sempre.
Também. Sempre com o PT. Também. Votou contra o Plano Real, contra a privatização, contra as reformas. Sempre foi um corporativista. Mas isso é passado, Bolsonaro. Mas não importa. Mas é histórico. Nós temos que desmanchar a ideia de que ele é o representante do conservadorismo Ele não é brasileiro. rei. Ele não é nada disso. Não é. Ele é mais um político que ganhou a eleição por uma série de condicionantes. E se esperava muito mais dele, porque olha que interessante. Desculpa, eu tô me enrolando. Não, vai, tá bom, aqui. tá bom. Quer dizer, um dos grandes méritos que foram apontados no início do governo foi que ele escolheu gente técnica. Ele está se livrando dos técnicos, porque ele quer politicagem. Sim. Quer dizer, o Mandetta é técnico, demitiu o Mandetta. O Sérgio Moro, técnico, vai demitir, mandou embora o Sérgio Moro. O astronauta já foi pro espaço, porque tá entrando um cara do PSD. Quebrou um outro nome que não é muito falado, porque não é pop. A ministra Tereza Cristina. Da agricultura, tá fora. É uma técnica excepcional. Ajudou ele e o DEM, o Onyx ajudou a passar todas essas leis. Vem fazendo um grande trabalho. Está sendo alvo dessa súcia digital. Para tirar, para botar o centrão. Para botar alguém ali que seja cupincha ou que seja eventualmente da turma. Tem mais um aí. Tem mais um aí. É aí, sabe? É triste, né? Eu acho que ele não escapa do impeachment. Eu acho que ele está se conduzindo para isso. Mas eu acho que ele não escapa. Ele vai comprar. Agora, se eu fiz um comparativo no confronto semana passada. Eu disse, o Bolsonaro nesse momento é como uma quarentena. Consegue se imaginar com ele até o fim do ano? Sim. E o Collor disse a melhor frase. É desgastante o processo. O problema é que a renúncia é um ato unilateral. Não, mas a renúncia não vai. Esse é o problema. Ninguém pode impor a renúncia. Eu acho que o Bolsonaro está numa que, assim, o povo está do meu lado. Em todas as saídas que ele dá, tem aquela meia dúzia ali que puxa o saco dele, que ele acha que é o povo. Né? Ele ainda vai em alguns lugares e é ovacionado. Só que assim, ele revolucionou o conceito de administrar com a maioria barulhenta. Sim. Ele não precisa de 50%, 60%, 70% de aprovação. Ele basta ter 10% que faça um barulho que tá bom. Sim, e é o que está acontecendo. É o que tá acontecendo. Só que assim, ele já foi na padaria e foi vaiado. Agora a pergunta que eu faço para ti, Glacier, é a seguinte: quantas pessoas que tu conhece que não são antipetistas, tá? Tem muita gente que não é antipetista. Que não são antipetistas, que não são de direita, que estão ali naqueles centros, que não têm uma convicção política ideológica. Quantas dessas pessoas passaram a gostar do governo depois que ele começou? Eu conheço muitas que votaram no governo. Eu não conheço nenhuma que tenha passado a gostar do governo depois que ele começou. O que eu vi foi o contrário. Eu vi todas as pessoas de centro que votaram contra o PT começar a se debandar, afastando. Isso é um fato. É fato. Macalossi, eu vou te deixar com as palavras finais. Vou botar a máscara para incentivar os nossos telespectadores. Mas usem. Usem máscaras, né? Mas não é para usar aqui embaixo do nariz, não. Aqui, para usar. Tem que tapar tudo. É o que vem e o que vai, né? A inspiração e a respiração. Macalossi, te convido publicamente nas nossas câmaras para participar do nosso programa, no mínimo uma vez por mês. Abre uma agendinha para nós. Com certeza. Convidado exclusivo do dia tal, na segunda, na sexta, o dia que tu tiver Vamos combinar. Vamos passar o Brasil a limpo semanalmente. Tu é um cara muito informado, sempre foi. Tu tá em 3 meios de comunicação online, tu tá ligado. Então eu preciso das tuas informações para passar para o nosso público também por aqui. Porque tu é muito ouvido na nossa Sonora FM, tu é hoje já consolidou o teu horário ali, né? Mesmo com essas mudanças todas, as pessoas te ouvem muito, e pela internet também, né? Mas eu acho que a TV tem esse alcance todo aí que tu sabe que não é pouco, Estou né? à disposição, vamos marcar mais vezes. Tá combinado. As palavras finais na Câmara 3. Glacier, muito obrigado ao público da TV Cidade, parabéns aqui, os novos estúdios, conheci, fazia tempo que eu não vinha, gosto dos filmes que passam aqui também, além das polêmicas, das notícias, das informações, fique ligado aí e muito obrigado pela audiência de todos. Muito bem. Agradeço mais uma vez o Macalossi, vamos tentar essa parceria, né? E quero deixar para os nossos telespectadores o seguinte: usem máscara. O vírus, infelizmente, está aí e vai ficar muito tempo conosco. Isso não é uma brincadeira, é um assunto muito sério. Tanto o Bolsonaro, por dizer que era uma gripinha, ele estava naquele momento, e eu perdoo eles por isso,
ele estava tentando salvar a economia, porque essa economia aí que está demitindo milhares e milhares de pessoas poderá matar muito mais gente do que o vírus, né? Porque o vírus, no Brasil, pela extensão, pelo clima, por um monte de coisa, pela essa quarentena que o povo aderiu, pelo uso de máscara que me surpreendeu, não vai ser tudo isso que se planejava. Tem que considerar que tem a subnotificação no ar. Né? Exatamente. Então, assim, gente, vamos usar máscara, vamos se cuidar, vamos fazer a economia girar. Independente do governo que está aí, nós precisamos produzir, dar emprego e ser feliz na cidade onde moramos. Temos que começar arrumando a casa aqui, depois no estado e finalmente no Brasil. Obrigado pela audiência de vocês.